Olá, amados, estamos de volta aqui ao nosso devocional semanal. Há mais ou menos 2 anos passados, eu ministrei na Igreja Batista Aliança de Canoas uma série de estudos dentro do tema do aconselhamento bíblico. E neste ano em que nós estamos passando por esta pandemia e estamos restritos dentro do nosso isolamento social, então eu pensei em gravar esses vídeos a respeito deste tema que nós já estudamos presencialmente, porque penso serem assuntos importantes neste momento que nós estamos passando. E o primeiro tema que nós abordamos e que nós concluímos na semana passada foi a respeito de preocupação pecaminosa ou ansiedade. E nós vamos continuar então dentro dessa série do aconselhamento bíblico, e hoje nós vamos começar a tratar de um novo tema dentro deste bloco maior que é o aconselhamento bíblico. E hoje nós vamos começar a falar sobre esgotamento. E antes que nós comecemos o devocional de hoje, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua graça nas nossas vidas, pela tua bondade, pela tua proteção, pelo teu sustento, pelo cuidado do Senhor com todos nós. Nós reconhecemos o teu poder, nós reconhecemos a tua soberania, nós reconhecemos a tua sabedoria e sabemos que tudo que o Senhor faz é bom e perfeito. Muito obrigado, Senhor, por nos dar agora esses momentos de reflexão na tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento, que o Senhor ministre as necessidades de cada um de nós e que sejamos aqui encorajados, que sejamos fortalecidos e fiquemos cheios da tua palavra em nossos corações. Muito obrigado, abençoa-nos nesse momento, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar a falar sobre esgotamento. O esgotamento ele faz parte da experiência de vários pastores, de vários líderes de igrejas, de cristãos, de não cristãos, homens e mulheres, jovens e velhos, gente culta e gente sem estudo. O esgotamento frequentemente é uma experiência devastadora nas nossas vidas, porque ele envolve sentimentos de desinteresse, de indiferença, de apatia, de tédio, de confusão, cansaço, perda de motivação. Esgotamento significa, abre aspas, a pessoa chegou a um ponto de fadiga mental, emocional, física e espiritual, fecha aspas. Agora, tristemente, este termo, esgotamento, ele é usado para descrever outras experiências, como, por exemplo, a preguiça. Ele é usado como desculpa para ações irresponsáveis. Mas assim como a preocupação pecaminosa ou a ansiedade, o esgotamento também é um problema antigo, também é um problema sério, também tem consequências sérias, e a Bíblia com frequência nos exorta a não sucumbirmos ao esgotamento. Nós não encontramos a palavra esgotamento na Bíblia, mas nós temos outras palavras que descrevem com clareza essa mesma experiência de esgotamento. Por exemplo, vamos ver algumas passagens. Venha comigo para 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1. 2 Coríntios 4, 1. Paulo diz o seguinte: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo diz aí então, e essa é a tradução da NVI, que nós não devemos desanimar.
Na versão revista e atualizada, nós temos a palavra não desfalecemos. Quando indivíduos desfalecem, nós temos aquilo que hoje nós chamamos de esgotamento. É aquela perda do entusiasmo, do ânimo, da empolgação com a vida. Indivíduos que estão esgotados, eles reclamam de estar exaustos, perplexos, desanimados. Eles estão insatisfeitos e não raras vezes eles estão tristes. Eles sentem-se oprimidos, esmagados, paralisados. Eles sentem-se inadequados e eles não são capazes de se envolver ativamente como eles faziam antes. Então na Bíblia nós temos essas palavras aí, desfalecer e também desanimar, para se referir ao esgotamento. Nós temos às vezes também a palavra cansar. Agora venha comigo para Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E aqui nós temos então essas duas palavras, cansemos e desanimamos. E essas duas palavras aqui nesta passagem, elas estão em justa posição. Agora venham comigo para Efésios, no capítulo 3, versículo 13. Efésios 3, 13. Paulo escreve o seguinte: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Você tem novamente aí Paulo empregando a palavra desanimar, não desanimem. Agora venha comigo para 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 13. Paulo escreve o seguinte: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Aqui nós temos essa palavra novamente, cansar. Então notem o seguinte, na Bíblia o esgotamento, ela é uma experiência muito comum, muito frequente. E a Bíblia trata deste problema, porque assim como a preocupação pecaminosa ou a ansiedade, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, Ele sabe que nós enfrentamos essa luta. Essa luta é uma luta muito comum entre os crentes. E o apóstolo Paulo, ele tratou várias vezes dessa questão. Jesus Cristo também encorajou os seus discípulos a não desfalecerem. Venham comigo agora para o Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 18, no versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E aqui na tradução da NVI nós temos essa expressão, nunca desanimar, e na Almeida Revista e Atualizada nós temos a expressão nunca esmorecer. E ao tratar dessa situação, Jesus então nos conta a parábola da viúva persistente ou do juiz iníquo. No Antigo Testamento, as pessoas também enfrentaram o problema do esgotamento. Crentes do Antigo Testamento também foram tentados a entregar os pontos, ou a desanimar, ou a desfalecerem, ou a esmorecer. Isso fica claro em alguns escritos dos salmistas. Por exemplo, agora vamos lá para o livro de Salmos. Primeiramente no Salmo capítulo 6. Salmo 6, 6. O salmista diz: estou exausto de
tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ainda no Salmo de número 69, versículos 1 a 3, Salmo 69, 1 a 3. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. E notem que aqui Davi ele usa diversas metáforas para descrever essa profunda angústia da sua alma, do seu coração. Salmo 73 agora. Versículos 13 e 14. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Meus pés quase tropeçaram, diz Davi, aí no versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. E aí no versos 13 e 14 nós vemos aí esse desalento do coração do salmista, esse abatimento, esse esgotamento aqui tão visível nas palavras do salmista. Na verdade, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele chegou perto de desistir de agradar a Deus, ele quase desistiu de obedecê-lo, de honrá-lo. Este salmista aqui, ele não conseguia mais ver os bons resultados disso, de estar comprometido com Deus, de estar comprometido com a sua palavra, de estar comprometido com a glória de Deus. Este salmista aqui, ele estava totalmente desanimado, até mesmo para buscar uma vida piedosa. Ele estava experimentando esgotamento. Mas existem outros personagens. O que vocês acham de Jó? Agora venha comigo aqui para o livro de Jó, capítulo 10. Jó, capítulo 10, versículos 1 a 3. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios. Notem que Jó, ele estava se sentindo rejeitado por Deus. E por isso ele estava desgostoso, ele estava desanimado, ele estava abatido, desolado, desalentado, ele estava completamente prostrado. Ainda que no livro de Jó, agora no capítulo 17, versículo 1, meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. Ou seja, Jó, ele estava aqui literalmente pronto para morrer. Ele já desfalecera,
Ele ansiava pela sepultura. Ainda aqui em Jó, no capítulo 30, versículos 16 a 23, ele diz o seguinte: E agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, Ele me envolve como a gola da minha veste, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a Ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de Tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Definitivamente, Jó estava experimentando a dor, a confusão, e ele estava experimentando também o sofrimento do esgotamento espiritual. Nós temos ainda outro personagem importante do Antigo Testamento. Nós temos o profeta Elias, e ele também experimentou o esgotamento. Nós sabemos que Elias ele foi um grande profeta do Senhor, mas ele também chegou ao ponto em sua vida em que ele estava totalmente desanimado, desfalecido, ele esmoreceu, ele não tinha mais vontade de continuar vivendo. Agora venha comigo para 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Também os versículos 10 a 14, ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Como o profeta Elias estava se sentindo aqui nesta experiência? Ele diz aí: eu sou o único que sobrou. Israel rejeitou a tua aliança. Eles mataram todos os profetas, eu sou o único que sobrou, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Então, tira a minha vida, Senhor. Ele estava completamente esgotado, exaurido nas suas forças, abatido, prostrado. Esse é o profeta Elias. E o que falar de Moisés? Moisés foi o maior líder dos israelitas, e sabe que Moisés também foi tentado a desfalecer. Agora vamos lá para Êxodo capítulo 32.
Nós vamos ler o versículo 32, Êxodo 32, 32. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhe o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Versículo 33, respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Notem que aqui, semelhantemente ao profeta Elias, Moisés também estava disposto a morrer. E Moisés aqui, ele estava tão completamente desanimado por causa dos pecados dos israelitas, o que também era a experiência de Elias, e por causa da dificuldade que ele, Moisés, estava encontrando em liderar aquele povo. E mais adiante, Moisés está completamente desfalecido. Agora venha comigo para Números, no capítulo 11. Vamos ler os versículos 10 a 15. Números 11, 10 a 15. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Queridos, o que nós estamos assistindo aqui nessa fala de Moisés, nessa oração de Moisés, nesse falar de Moisés com Deus? Moisés preferiu morrer a ter que carregar o fardo da liderança. Agora, isso estava acontecendo em grande medida porque Moisés estava esgotado. O esgotamento também acontecia na época do Novo Testamento. E o livro de Hebreus, por exemplo, ele foi escrito para encorajar aqueles cristãos que estavam grandemente desanimados e que estavam prestes a desistir da sua nova fé. Agora vamos lá para a carta de Hebreus. Carta de Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então o autor de Hebreus diz aí que Cristo é fiel sobre a casa de Deus e esta casa somos nós. Agora, continuando aqui, versículo 7 e seguintes. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira jamais entrarão no meu descanso. Uma exortação contundente aqui na carta aos Hebreus, uma lembrança do autor aqui da experiência dos israelitas lá no deserto, e o autor de Hebreus traz à lembrança essa experiência aqui para exortar os seus ouvintes. Agora, depois dessa exortação, o autor aqui da carta, ele
conclui essa parte dizendo o seguinte, versos 12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Exortações como estas aqui para sermos diligentes, para não desfalecermos, para nos apegarmos, como ele diz aí, apegarmos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Essas exortações continuam ao longo de toda essa carta. Agora olhe comigo no capítulo 6 de Hebreus, versículos 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Agora vá lá para o capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E ainda neste capítulo aqui, 10, versículos 35 e 36, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Por que será que a Bíblia tem tanto a nos dizer sobre esgotamento? Por que somos repetidamente, nova e novamente, exortados a não desfalecermos, exortados a sermos diligentes, exortados a perseverarmos na fé? É porque Deus sabe que o esgotamento é uma experiência comum e frequente ao ser humano. Em algum momento, se isso ainda não aconteceu na sua vida, em algum momento nós vamos nos entregar ao esgotamento. Existem muitas pessoas nas igrejas que, embora sejam crentes sinceros, comprometidos, que estão buscando o Senhor, apesar disso, estão esgotados. Eles vivem abatidos, apáticos, desconectados, desanimados com a vida cristã, sentem-se sobrecarregados, não se envolvem mais no ministério, não anseiam por ouvir a pregação da palavra de Deus, não estão mais animados a praticarem a sua fé no dia a dia. Nas palavras do apóstolo Paulo, essas pessoas desfaleceram. Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos ficar por aqui. É a parte introdutória, então, deste assunto aqui sobre esgotamento. E eu gostaria, então, de trazer esses pensamentos aqui, a nossa reflexão, enfatizando que a Bíblia também fala conosco a respeito do desânimo, do abatimento, do esgotamento. E na vida de homens e mulheres de Deus espalhados pela Bíblia, nós vemos que ocasionalmente esta também foi uma experiência nas suas vidas. E na história da igreja, nós também encontramos homens e mulheres de Deus que ocasionalmente se encontraram em esgotamento. Então, se a Bíblia trata desse assunto, se há tantas referências na palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento a esse respeito, é porque Deus quer falar conosco, é porque Ele quer nos tratar se nós estivermos passando por essa experiência e Ele quer que nós nos voltemos para Ele e para a Sua palavra. Então, na próxima semana nós vamos continuar falando sobre esgotamento e vamos começar a ver algumas consequências sérias do esgotamento.
Muito obrigado por sua participação conosco aqui e eu gostaria de orar mais uma vez. Ó Pai, eu te agradeço por tua palavra, por ela falar conosco, por ela nos encontrar nas nossas necessidades. E agora que estamos começando a olhar para a tua palavra e aprender dela sobre o desânimo, sobre o esgotamento, eu peço que o Senhor tome as nossas vidas, tome os nossos corações e que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, que possamos vencê-las na força do teu poder e com a sabedoria que vem da tua santa palavra. Obrigado pela vida de todos que estão participando destes devocionais. Esteja fazendo a sua obra na vida de todos nós, esteja agindo para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.